Olá, boa noite. Hoje, terça-feira, dia de conversarmos com educadores. Nós temos então o nosso chamado And Education, que nós conversamos com educadores. E hoje nós vamos conversar com o professor José Roberto Abreu, que é professor doutor em educação. Ele é fisioterapeuta também, então daqui a pouquinho já vai estar conosco. Enquanto isso, vamos conhecer um pouquinho os serviços do Instituto And, do qual eu represento. Você que quer melhorar as suas redes sociais, dinamizar as suas redes sociais, aprender a usar o Instagram, o Facebook, criar uma página, fazer um vídeo, fazer suas próprias artes, nós estamos com vários pacotes, vários programas para lhe atender, tá? É um prazer estar aqui, conversando com você. Eu espero que essa live seja bem instrutiva, porque nós vamos receber então o professor José Roberto Abreu. Sejam bem-vindos, todos bem-vindos. Ivânia, Isa, José Roberto já está aqui e eu vou aceitar o convite. Então, hoje nós vamos tratar o que é educação especial de verdade, quais são os princípios da educação, quais são os entraves da educação especial, da educação inclusiva no Brasil. Olá, José Roberto, boa noite, seja bem-vindo. Olá, Edna, boa noite a todos que nos acompanham. Agradeço aí a oportunidade de discutirmos um tema tão especial. Justamente. Quero cumprimentar também, nós entramos juntos, praticamente entrei rapidinho agora, cumprimentar todas as pessoas que chegaram, a Ivânia. Ei, Sônia, mandou um recadinho para mim, que estudou com você. Sim, minha grande Sônia amiga e colega. Lembra? Sim. Sônia sempre foi uma referência para nós no processo de formação e é muito especial tê-la aqui conosco nessa mesa hoje. Show de bola! Nós temos a Isa, a Andréia, Peixoto, Sônia, Ivânia. Boa noite a todos vocês que estão aqui. Dri Negres, Bruno, todos que estão entrando. Sejam bem-vindos. Quem está entrando pela primeira vez, deixa eu só explicar um pouquinho, Zé Roberto? É o Instituto Claro. And, Edna Rossim. Nós temos lives às terças e quintas. Às terças, And Education com profissionais da educação. Nossa temática de hoje são os entraves para, de fato, se implantar uma educação inclusiva no Brasil. Quais são esses entraves? Então, a gente vai começar um diálogo hoje. Na semana que vem, a gente vai ter a Sumica, também doutora em educação, que vai continuar essa temática. Nesta quinta, nós trabalhamos o And Inspiration. São pessoas que inspiram pessoas, seja pela sua formação, pelo trabalho que desenvolve, na conquista dos seus ideais. Então, nós vamos conversar com a Tata Medeiros, que ela é professora aqui de São Mateus, mas ela é uma empreendedora e já está ganhando prêmios do YouTuber porque ela criou um canal de receitas e ensina as pessoas a fazerem receitas práticas. Gente, vocês precisam conhecer o canal dela no YouTube. Perfeito, aqui no Instagram também. Ela vai estar com a gente na quinta-feira, às 20 horas. Mas hoje nós vamos conversar com o Zé Roberto, com esses momentos de educação, não é, José? É verdade, momento importante, momento crucial, diríamos assim. O Brasil, nós estamos vivendo, assim, este ano é um ano atípico em tudo. Atípico com a pandemia, que nós tivemos que nos reinventar. Todo mundo teve que se reinventar. Eu aposentei, Zé Roberto, e pensei que eu não ia querer mais nada de educação, mas está agarrado, impregnado. Sem dúvidas. Não tem como não fazer, E aí a gente criou esses momentos de levar comunicação, levar informação, conhecimento para as pessoas. E aí eu queria que você falasse, porque para a gente é uma alegria te receber, saber eu vou chamar de performance educacional, porque você já foi gestor municipal, trabalha o curso superior,
não é? Eu queria que você falasse essa sua trajetória acadêmica, familiar, pessoal, o que você quiser contar para gente. Ah, ok. Antes de iniciar aí esse bate-papo e me apresentando, né, eu quero agradecer. Eu sempre tenho como princípio que a gratidão é a mãe de todas as virtudes e nós devemos agradecer àqueles que se propõem a nos ouvir um pouquinho do que nós conseguimos construir ao longo da nossa história profissional. E você e o Instituto Andi, ao me convidar, ao me oportunizar essa fala, me traz, evidentemente, um sentimento de honraria e de muita responsabilidade, dada a performance muito boa que tem tido o Instituto, e parabenizá-la, cumprimentá-la por não abandonar a educação, por não pendurar a chuteira, por assim dizer, né? Continuar realmente, porque a educação precisa e sempre precisará de pessoas que tratem das temáticas mais duras, mais difíceis, sobretudo nos tempos difíceis, como o de 2020. Eu diria que 2020 é apenas um ano difícil, mas nós já estamos numa trajetória recente de tempos difíceis no nosso país e que colocam determinadas temáticas antes no que estavam nos trilhos, no trilho da consolidação, do aperfeiçoamento, como tudo na vida, coloca em discussão. Então, eu sou o professor José Roberto Gonçalves de Abreu, né? Eu sou um daqueles tantos que foram beneficiados por uma política muito importante que nós tivemos na década de 90. Foi onde eu conheci a Sônia, a Lucinez, o Edson, tantos outros que estudaram comigo e devem estar nos acompanhando, Kim, a Tim, Damiana, Osana, enfim, toda uma turma que estava aí realmente conosco e que no final da década de 90 sonhava em cursar o ensino superior e era um ensino pouco acessível. Nós tínhamos as capitais, com as instituições federais, aqui no Espírito Santo, apenas em Vitória, em Cachoeiro, e que nós tínhamos aí, Alegre, na verdade, o CAUFES, e no norte nada de público no que se refere a ensino superior. A trajetória era aquela, buscar realmente Colatina ou Linhares, para quem pudesse pagar. Então, essa política do final da década de 80, início da década de 90, foi para mim uma oportunidade que eu agarrei com todas as forças. Então, iniciei no curso de Educação Física, uma profissão que eu adoro. Aliás, eu sou feliz demais porque eu exerço aquilo que eu gosto. Faço realmente o meu trabalho com muito prazer, porque me dá prazer ser professor de Educação Física, ser pedagogo, ser fisioterapeuta. E quando eu iniciei o meu processo de formação em 1992, eu nunca pensava, até porque por uma visão crua, rasa, típica de um aluno de primeiro ano da faculdade, no curso de licenciatura, eu não compreendia a educação. Eu não entendia que em 1992 eu estava a apenas 4 anos de uma Constituição, a Constituição Cidadã, né? Eu estava apenas 2 anos após o Estatuto da Criança e do Adolescente, e eu estava apenas há 2 anos da Declaração de Salamanca, que é o grande marco da educação inclusiva. Sim. Então eu vivi ali há 4 anos da publicação da LDB, de 1996. Olha quanta coisa estava acontecendo, mas a maturidade às vezes não nos permitia compreender esse processo. Tinham outras prioridades, outras demandas, enfim. Então me formei em Educação Física em 1996. Eu morava em Pinheiros, um município que eu adoro, onde vivi minha infância e minha adolescência, parte da minha juventude, e depois da faculdade em Nova Venécia, cidade na qual eu nasci. Nasci em Nova Venécia, e posteriormente mudei para São Mateus, né, onde me construí profissionalmente, por assim dizer. E nesse período, de 96 até o ano 2000, eu trabalhando na educação, eu percebi uma tendência na minha formação, um desejo de buscar uma compreensão do ser humano no aspecto mais amplo, inclusive dentro do processo motor, psicomotor, neurológico. Foi quando eu busquei fazer fisioterapia, estudei fisioterapia em Campos, na Estácio de Sá de Campos, terminei em 2005. 2007 eu entrei no mestrado na UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. Foi justamente com a intenção de compreender melhor os processos de inclusão. Quando eu estava, durante o meu processo de formação no meu mestrado, em 2007 a 2009, quando a Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Inclusão, de 2008, foi promulgada, um grande avanço, por assim dizer. Então, 2008, durante o meu mestrado, e aí sim, já era mais maduro,
eu tive como compreender aquele momento ali que nós vivíamos. E terminei o meu mestrado em 2009, na época já fisioterapeuta do Hospital Roberto Silvares e professor de educação física do município de São Mateus. Eu acumulava as duas funções, como sempre fiz, eu sempre trabalhei. Minha carreira é marcada por trabalhar na educação e na saúde. Eu não sou um profissional da educação ou da saúde, eu trabalho nas duas com muito, mas com muito prazer. E hoje, na formação de fisioterapeutas e na formação de professores, tanto na pedagogia, história e educação física, eu tenho o privilégio de trabalhar na assistência e na formação. Depois, 2011, depois de um período muito intenso de trabalho na Clínica Municipal de Fisioterapia, que foi criada por mim, implantada aqui, posteriormente no Conselho Municipal do Idoso, fui o primeiro presidente do Conselho do Idoso aqui, preocupado com as questões do idoso de São Mateus. Na época, com 33 anos, eu era o mais jovem presidente do Conselho do Idoso da região Sudeste, que normalmente eram pessoas mais de 60 que se preocupavam com essa agenda, por assim dizer. E, posteriormente, em 2011, 2012, na saúde, eu fui para a Secretaria Municipal de Saúde, fui subsecretário de Atenção Primária. O prefeito, acho que deve ter gostado do meu desempenho lá, me levou para a educação como secretário de educação. Lá, nessa época, eu já era efetivo do IFES, tinha largado o hospital, porque não podemos acumular 2 cargos públicos. Saí do Estado como servidor público estadual e me efetivei como professor do IFES, sem dedicação exclusiva. E fiquei de 2013 a 2016 como secretário municipal de educação. Uma honraria que me foi concedida, é realmente uma responsabilidade imensa cuidar da vida educacional, da formação de 20 mil crianças, 103, 105 escolas, mais de 2.400, 2.500 colaboradores, uma receita superior a 140 milhões de reais por ano. Então é muita responsabilidade, mas fora os números, são pessoas cujas perspectivas, as expectativas de vida repousam e estão totalmente condicionadas ao seu desempenho e à sua responsabilidade. Então, ter sido secretário municipal de educação foi realmente um momento muito importante na minha carreira. Te deu um know-how, né, Zé? Te deu um know-how, um norte. Você conheceu todo da educação municipal. Exatamente, eu passei a ter um olhar com profissionais maravilhosos que lá tem, profissionais de altíssimo gabarito, porque a educação pública municipal, aquele que está lá na educação infantil, que está lá nos anos iniciais do ensino fundamental, são pessoas de uma competência que muitas vezes é subjugada. Imagina-se quem está realmente com a melhor formação, estão lá na universidade, etc. E paralelo a tudo isso, teve a Faculdade Vale do Cricarel, a FVC, na minha vida, uma oportunidade imensa que me foi dada. Tenho muito prazer, muita honra de ser professor e coordenador desta instituição desde 2002 até os dias atuais. Atuo no mestrado, na graduação, na pós-graduação. Presido também, coordeno o Comitê de Ética em Pesquisa desta instituição. Em 2016, ao finalizar o ciclo, porque o ciclo durou enquanto durou do prefeito que me confiou o cargo, 2016 eu entrei no doutorado na Universidade Federal do Espírito Santo, também em Educação Física, e finalizei recentemente no último dia 4 de agosto. Estou aí disposto a debater grandes temas, a contribuir com a experiência que a vida me trouxe, que a formação me trouxe, que o ensino superior gratuito, de qualidade, que tem que ser defendido por todos nós, me proporcionou, que a instituição privada, séria, comprometida, a qual eu faço parte e tantas outras nesse país, seja vista com a responsabilidade que tem. Então, essa é a minha trajetória, de uma família casado, 3 filhos maravilhosos e realmente conduzindo a minha vida com muita felicidade. Que bom, Zé, eu fico muito feliz, assim, de te ouvir e perceber que nós somos educadores, mas acima de tudo nós amamos aquilo que fazemos. E quando a gente faz com amor, tudo fica muito melhor. E quanto mais quando se estuda, quando se busca conhecimento para que a nossa prática seja melhor para o atendimento ao outro, que nós trabalhamos para o outro.
Isso é fundamental, o que você está falando, né? É uma profissão que muitas das vezes a gente percebe isso claramente no baixo investimento público e privado na educação brasileira. Nós temos, o Brasil não tem como prioridade a educação, mas se tem um profissional que não pode abrir mão da sua qualificação constante e permanente, de estar estudando sempre, que não tem sábado, domingo ou feriado, ele está sempre ligado e antenado, é um profissional da educação. Ele é essencial ao processo e qualquer projeto de nação só será bem sucedida com a educação. Verdade. O estudo, a pesquisa, a busca, a conscientização, o tornar a vida do seu estudante, alimentar esperanças, isso é fantástico. Zé, mas a gente, assim, quando a gente fala em educação, a gente fala numa valorização e num acesso de qualidade, uma terminalidade de currículo. E a gente sabe que a educação brasileira, nós temos um número bem significativo de estudantes com deficiência ou com altas habilidades, ou com TGD, como a legislação assim diz, né, que está no censo escolar e tudo mais. O que é, na sua concepção, eu sempre vou querer assim, a sua resposta, né? Para você, o que é educação inclusiva? Quais são os princípios e, em linhas gerais, o que fala a legislação? Porque depois a gente vai entrar um pouquinho nas mudanças que estão vindo por aí, que é tudo muito novo para a gente. Mas o que a gente tem, o que a gente conhece de educação, a escola de fato pública, ela é acessível? Ela trabalha a equanimidade, o direito ao acesso a todos, para uma terminalidade de currículo, dentro de uma visão, uma perspectiva da educação inclusiva? Excelente pergunta, realmente muito elaborada. Vou ter que realmente destinar um tempo para a resposta. Se eu me tornar minha fala prolongada, você me interrompa, por gentileza, fique muito à vontade. Você me chamou para um bate-papo com os colegas profissionais de educação que aqui estão, né? Isso. Então fique muito à vontade. Isso. Se eu me tornar até prolixo, mas eu tentarei responder a sua pergunta de forma muito direta. Uhum. E eu respondo. Zé tá caindo, acho que sua internet está falhando um pouquinho, né? E aí, pessoal, vocês que estão me acompanhando aí, vocês continuam me ouvindo? Foi só o Zé que deu uma travadinha aqui. Zé, deu uma travada, você está me ouvindo? E aí, pessoal, vocês que estão aqui comigo, eu não estou ouvindo o José, vocês estão ouvindo? Ei, José, não estou te ouvindo. José, o seu áudio tá ruim, não estou te ouvindo. O áudio. A gente não está te ouvindo. Não estamos ouvindo você. Não consigo te ouvir. Sem áudio, Zé. Tá sem áudio. Ei, José, tá sem áudio. Você tá me ouvindo agora? Você me ouve? Ouve? A gente só não tá te ouvindo, ó. Todo mundo tá falando. Deu uma travada na sua internet. Você quer sair e entrar de novo? Deu uma travadinha, isso. Pessoal, a gente consegue perceber o seguinte. Vou cumprimentar todas as pessoas que estão aí. Shirley, Ivânia. Ele deu uma saidinha e vai voltar. Deloí. Nossa, que coisa maravilhosa saber que vocês estão aqui. Sônia, Cri, Drinegres, Luísa Valani, Marciel,
Minha mãe também está aí. Gente, um grande beijo para vocês, para todos vocês que eu não consegui falar o nome aqui. Internet é justamente isso. Eu estava falando com ele que aqui em casa também eu tinha esse problema de cair. O que que eu descobri? Você pode ter uma internet super potente, mas se o seu roteador não for um roteador de última geração, que tiver as portas até para o 3G, 5G, o que for, sua internet não fica potente. Você, além de ter uma internet boa, você tem que ter um roteador bom. Vocês estão me ouvindo? Quem estiver me ouvindo, dá um joinha ali para mim. Que o Zé vai entrar de novo, não é? Porque a gente estava num papo super legal e de repente ele não conseguiu. Travou e ele caiu. Então eu vou mandar o convite de novo aqui para ele, para ver se ele já está aqui. Ele ainda não, ele já está online. Vou mandar o convite para ele. Beleza, que vocês estão me ouvindo, que coisa boa. Olha, gente, depois eu queria que vocês pesquisassem. Ei, Sônia Pedrosa, um beijo, minha querida, tô com saudades, viu? A professora tá voltando, vai dar certo. Internet é isso, sempre vai ter um probleminha ou outro. Vamos lá, Zé. Aê! Aí voltou! Isso fica pregando umas peças na gente, mas não tem problema. Chovendo aqui, tá chovendo. Eu acho que isso tem atrapalhado um pouco a internet aqui, mas a chuva é bom porque nós estamos com muitas queimadas por aí, não vamos reclamar, não. É verdade, Zé. Então, fique à vontade para você dar essa resposta maravilhosa para a gente, né, dessa perspectiva da educação. Tá certo. Então, a educação, como eu dizia, né, anteriormente, ela é marcada por esse processo de construção constante, ela é multifatorial e ela está totalmente condicionada a determinadas políticas que no Brasil tem uma característica que torna a educação extremamente sensível, suscetível a determinadas ações que vêm a retroceder os processos, que é a velha política de governo e não política de Estado. Então nós temos primeiro esse componente. Nós não temos o hábito de dar continuidade a boas ideias, boas práticas, boas políticas dos governos anteriores, sobretudo quando eles não pertencem ao mesmo grupo político que nós. Então a educação, ela é por si só, pela sua natureza, pela sua essência, um princípio de inclusão. Ela é uma ferramenta social para trazer a todos, independente da sua condição. Esse é um princípio que está, inclusive, na nossa Constituição. Esse é um princípio que está na nossa LDB. É um princípio que foi fortalecido pela Declaração de Salamanca, na Espanha, em 1994, que está também em todas as diretrizes curriculares, as mais recentes, sobretudo, tanto da educação básica, educação infantil, ensino médio, educação profissional técnica de nível médio, todos pensando na educação como um instrumento de inclusão social, um instrumento de formação completa do sujeito. E quando a gente verifica a educação servindo a determinados conceitos, a determinadas perspectivas de mundo, a entendimentos muito individuais e, sobretudo, contrários àquilo que a ciência tem demonstrado, nos coloca numa condição de preocupação imensa. Então, o que é a educação inclusiva? A educação inclusiva, ela é a educação para todos, independente da sua condição. Eu sempre digo que nós temos uma lei, já que nós falamos tanto em legislação, criar legislação, etc. Uma legislação, e aqui eu vou abrir mão um pouquinho da ciência e chamar o teológico para a conversa, uma legislação que foi ensinada pelo cristianismo há mais de 2000 anos. Amar ao homem sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se você abandonar todas as outras legislações e tomar para si apenas esta, por si só,
já daria um rumo imenso no processo de inclusão. Que eu não devo discriminar o outro, que eu não devo segregar o outro, que eu não devo separar o outro do processo de formação, que eu não devo reservar determinadas formas de ensinar para um grupo e colocar outra forma distinta para um grupo que eu considero desqualificado para a educação formal, para a educação para todos. Então, fora isso, nós temos o princípio constitucional que diz que todos somos iguais perante a lei. Isso é constitucional. Então, quando eu verifico no Brasil uma política que de 2008, e nós estamos falando de 12 anos, e realmente tem fragilidades? Tem, como todas as outras que possam vir a ser publicadas, terão. Mas quando eu verifico que antes dela conseguir ser totalmente implantada, deixando de lado a luta, a batalha de mais de 30 anos de grandes pesquisadores, e eu falo os que estão próximos de nós aqui, eu já tive a honra de orientar 12 trabalhos de mestrado, 12 dissertações de mestrado no campo da inclusão, no programa de mestrado profissional da Faculdade Vale do Cricaré. Eu pertenço a um grupo de pesquisa no Proteoria da Universidade Federal do Espírito Santo, que tem várias pesquisas voltadas ao processo de inclusão, não só na perspectiva da inclusão, mas de outras agendas em relação à educação profissional técnica de nível médio, educação de campo e outras questões, a própria educação física. Dentro da própria universidade, nós temos aí o PPGE, Denise Meirelles de Jesus, Maria das Graças Sá, Sônia Lopes Vitor, tantas pessoas de uma competência fantástica. Temos aí as 3 esferas da União muito bem organizadas. Cada município tem o seu núcleo de educação inclusiva, tem o seu núcleo de educação especial, os nomes mudam. O próprio governo do estado tem isso, as superintendências têm essas pessoas tão qualificadas. Nós temos aí as secretarias no Ministério da Educação. Temos vários artigos, livros. Isso tudo é colocado em segundo plano. Se coloca uma política que ignora 30 anos de construção. Então isso nos coloca, no mínimo, alertas. Certo, Ledsler? Certo. Quando a gente fala, então, nessa perspectiva da educação inclusiva, quando a gente pega o Plano Nacional de Educação, né, que fala de universalizar a população de 4 a 17 anos, com deficiência, com TGD, com altas habilidades, com superdotação, acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, que a gente chama de AEE, né, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de um sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, em classes, escolas ou serviços especializados, sejam eles públicos ou conveniados. De fato, eu sei que você já estudou muito essa temática, como você disse aí, já fez correção de dissertações dos seus estudantes, dos seus alunos, né? De fato, quais são, José, os principais entraves para se ofertar de fato uma educação inclusiva para esse público-alvo da educação especial? Quais são esses entraves na sua concepção? Então, realmente são muitos os entraves, né? Nós temos entraves, eu sempre coloco, a minha dissertação de mestrado ela foi Inclusão na Educação Física Escolar. Abrindo Novas Trilhas, era o subtítulo da minha dissertação lá em 2009. Abrindo Novas Trilhas. Nós temos todos os dias, todos nós que trabalhamos com educação especial, trabalhamos na perspectiva da inclusão, nós enfrentamos entraves todos os dias e os mais diversos entraves. Então, a criança, público-alvo da educação especial, e aí nas duas políticas, tanto na de 2008 quanto nessa recém-promulgada de 30 de setembro de 2020... José, poucas pessoas sabem deste decreto. Deixa só eu falar aqui. É o decreto 10.502 de 30 de dezembro de 2020, que ele institui a Política Nacional de Educação Especial, 2 pontos. Eu até vou ler igualzinho. 2 pontos. Equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. E aí,
A legislação está aqui, né, para ser adequada, instituída com as diretrizes do Conselho Nacional de Educação, e aí, respectivamente, conselhos estaduais, conselhos municipais de município que tem sistema de ensino, vão regulamentar como que esse novo decreto que já está em vigor, passa a vigorar, né, na sua publicação, é o que está dizendo aqui no final. Então, quais seriam os entraves? A gente tem muitos, né? De uma educação que a gente já fala assim, ó, sempre entra nessa legislação, né, José? Dos estudantes que nunca conseguem a terminalidade numa escola pública regular. A gente tem esse problema. Até hoje, o Estado do Espírito Santo não trabalhou as diretrizes para a terminalidade. Então, o estudante fica lá dentro da escola um tempão e não caminha. Será que está aprendendo? Não é? Então, na sua concepção dos seus estudos, quais são esses entraves? Muito bem, realmente nós temos são vários os entraves que nós enfrentamos e não são entraves recentes. Esses entraves são históricos no Brasil. São. Como eu disse, a narrativa em torno da educação no Brasil, ela sempre foi uma voltada a determinadas elites. A educação no Brasil, ela se forma a partir de uma possibilidade às grandes famílias lá no Império, que isso se arrastou na República. Então, apenas alguns abastados tinham direito à educação. Direito à educação, da forma que nós percebemos e lutamos por ela, é um conceito recente. Mas, quando falamos especificamente das pessoas com deficiência, isso é muito mais intenso, muito mais sério. Nós tivemos aqui no Brasil alguns momentos em que os autores vão chamar, alguns como Romeu Kasumi Sasaki, que não é uma linha tão científica, é uma linha que chega a ser otimista em relação a isso. Ele vai falar dos paradigmas da educação, né? Mas nós temos isso nos processos históricos, inclusive nas pesquisas muito densas dentro do próprio PPGE da UFES, que traz claramente determinados períodos do processo de escolarização das pessoas com deficiência. Então, assim, a sociedade, no primeiro momento, ela percebia que tem deficiência, nasceu com deficiência, isso lá no passado muito remoto, essas pessoas deveriam ser exterminadas, elas não deveriam existir. Então, muita gente, por muito tempo, muitas nações, inclusive isso coexiste, segundo estudos, em algumas populações, povos da floresta e povos mais de comunidades tradicionais, em tribos isolados, há evidências de que alguma coisa ainda exista nesse sentido, de exterminar quem não atende a determinado nível de desempenho para aquela comunidade. Posteriormente, a sociedade percebeu que isso conflitava diretamente com o próprio princípio cristão que se prega. Eu falava lá no início, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como você pode conceber ao mal ao próximo como a ti mesmo e eliminar? Muito bem. Superamos, graças a Deus, essa perspectiva de eliminar, de exterminar. E o que fazer? Segregar. Então, a segregação, separar. Então, eu passei a ter escola para cegos, escola para surdos, escola para pessoas com deficiência neurológica, escolas voltadas a determinados transtornos globais do desenvolvimento, determinadas síndromes que são congênitas. Então, nós vamos separar essas pessoas. E vamos deixar a escola voltada apenas aos normais. Aqueles que têm um desempenho, aqueles que podem chegar a algum lugar. E vamos colocar essas pessoas no segundo plano. Esse é o princípio da segregação. O princípio da segregação no sentido de tratar os iguais na escola, tratá-los com todos os que têm determinada deficiência, como se fosse possível ignorar que cada indivíduo é uma realidade. Porque o ignorante, a pessoa que não conhece, ignorante no sentido de desconhecimento, que não conhece o público-alvo da educação especial, eles imaginam que todas as pessoas que têm síndrome de Down são iguais. Exatamente iguais. Só muda o nome, mas se comportam iguais, pensam iguais. É uma postura tão rasa de compreensão do ser humano ao achar que ao isolar, ao segregar determinado grupo, então se eu tenho uma escola de cegos, eu tenho todos ali como seus iguais, os seus pares.
é uma compreensão muito rasa de ser humano. Uma compreensão que precisa ser de forma densa, forte, repreendida. Então, Sim. nesse processo que foi de luta de muitos, em meados das décadas de 50, 60, 70, já se trabalhava muito isso, nós avançamos um degrau. Veja que eu já estou falando do terceiro. Exterminar, segregar, chegamos a um terceiro degrau. Esse terceiro degrau foi o da integração. O da integração foi uma perspectiva que disse o seguinte, olha, eu te aceito na escola, mas você precisa estar apta a essa escola. Eu não vou me adequar a você. Você deve se adequar à escola. Você tem que se adequar. Né? Você que precisa se adequar. Então você tinha uma postura unilateral, onde a responsabilidade era única e exclusivamente do sujeito público-alvo da educação especial. O sujeito que tinha deficiência, ora, tua sala do 7º ano é no 2º andar. E aqui eu só tenho escada, então vou fazer o quê? Eu vou mudar todo mundo? Vou tirar 49 pessoas para ter o 50º sendo você? Eu vou ter que mudar? Não, se você tiver alguém que te leve todos os dias, você estuda. Olha só, eu não tenho aqui um intérprete de Libras. Mas se você consegue fazer leitura labial, você pode ficar na minha sala. Se você não consegue, você não fica. De forma muito grosseira, assim, mais clara e direta, segregação é isso. Segregação é uma perspectiva unilateral. Unilateral. Né? Eu, com deficiência, preciso batalhar, buscar por todos os caminhos para estar apto a estudar com você. A ocupar o lugar que é meu por direito constitucional. Eu preciso fazer um esforço unilateral. E o que é a inclusão? E a inclusão, Zé, pior ainda, quando você fala da integração, né? A gente ficou muito tempo estudando qual a diferença de integração e de inclusão. O pior de tudo isso para mim é você ter aí uma classe com 30 estudantes, 2 estudantes que necessitam de um atendimento educacional especializado e são negligenciados no aprender. Porque ele precisa acompanhar o professor e acompanhar toda a classe, mas na hora de avaliar, ele também é avaliado do mesmo jeito que todo mundo e ele não consegue acompanhar. Não existem as avaliações adaptadas para tal necessidade. Então, isso é considerado inclusão ou é considerado apenas uma socialização e uma integração? Travou de novo. Eis é. Zé caiu. Tá chovendo muito lá em São Mateus. Eu vou mandar o convite novamente para ele. Vocês nos perdoem, viu? Tá um bate-papo tão bom. Eu gostaria que vocês permanecessem, porque... o Zé voltou. Ele tem muita experiência nessa área. Tá? Eu ouvi sua pergunta. Ouviu? Ouvi sim. Então, basicamente, eu e a Sônia, por exemplo, e todos os meus colegas da educação física na década de 90, nós cursamos uma disciplina chamada Educação Física Adaptada. E ela ainda é presente em vários currículos dos cursos de educação física. Show! Vários currículos trazem isso e eu não vou entrar em outras áreas porque eu gosto de falar do que eu conheço. Especificamente na educação física, ela é muito comum. E muita gente acha assim, nossa, que bacana, você tem a disciplina de educação física adaptada. O que é adaptação? Adaptação, por exemplo, é você chegar e dizer o seguinte, vem morar na minha casa, eu vou transformar o meu sofá para ser sua cama. Todos os outros dormem no quarto. Vamos fazer uma analogia muito direta aqui, muito simplória, mas que traduz exatamente o que é a integração. Vamos fazer o seguinte, vamos adaptar aqui, essa sala passa a ser o seu quarto. De dia, ela é sala, à noite é seu quarto. Não foi feito para você. Então, quando eu elaboro uma aula, eu digo o seguinte, bom, minha aula está pronta, eu faço uma adaptação ao aluno. Ela não é uma adaptação, ela não é uma adequação na perspectiva da inclusão. A perspectiva da inclusão, eu elaboro, eu planejo a minha aula para todos. Pensando naquele estudante. Pensando naquele estudante. Também nele como nos outros.
Eu não penso nos outros e depois eu faço um ajuste para ele. Eu penso que modelo de avaliação eu consigo dar conta de todos. E, então você precisa ter uma avaliação única para todos? Não. Eu preciso pensar que a avaliação ela tem uma função dentro da minha escola, dentro da minha sala, de avaliar a todos a partir da sua condição. Então, isso quer dizer que o meu aluno, o João, que tem transtorno global do desenvolvimento, ele não deverá ser avaliado da mesma forma que a Mariana, porque eu não devo comparar ele com ela. Eu que devo avaliar o João a partir do quanto ele conseguiu evoluir em relação ao que era o João quando entrou na escola comigo. O quanto eu consegui fazer o João avançar em relação a ele mesmo. Enquanto pessoa, enquanto aluno, enquanto conteúdo, enquanto conhecimento lógico, matemático, linguístico, sinestésico, corporal, seja qual for a vertente que exista. Né? Então eu não posso ter todos estudando ecossistema brasileiro e o João fazendo desenho cego. Eu não posso ter todos os alunos ali sendo avaliados a partir da compreensão de coesão textual, coerência, compreender as conjunções na língua portuguesa, e o João vai escrever uma historinha sobre qualquer tema, algo que você quiser. Isso não é inclusão. Isso não é inclusão. A inclusão é quando eu percebo o processo de formação de toda a turma, que também tem o João. E que o João deve estar previsto na minha avaliação de alguma forma. E aí, obviamente, que a avaliação deverá atender às suas condições, às suas especificidades. Zé, quando esse tema de educação inclusiva, a gente tem a inclusão de diversas situações, né? A inclusão digital, né? A inclusão da questão do idoso na sociedade. Então, é um termo amplo. Quando eu levo a inclusão para a educação, até mesmo dentro da educação, eu tenho uma pessoa, um público-alvo, um estudante com deficiência física. É uma história. Eu tenho só que fazer o quê? A acessibilidade, porque intelectualmente ele acompanha, ok. Quando eu estou trabalhando com um aluno de altas habilidades, quais essas políticas de altas habilidades para você entender que, de fato, como é que eu vou desenvolver ainda mais um estudante com alta habilidade numa classe comum, entre aspas, comum, né? Como que eu vou trabalhar com um estudante com TGD? Ou um estudante altamente comprometido, que ele é cadeirante e que ele precisa de um cuidador para secar a baba, para ir ao banheiro. Ele intelectualmente, ele mal fala às vezes, ele ouve, mas ele mal fala, ou o contrário também, né? Então, a tarefa do professor é uma tarefa muito difícil. Por quê? Porque a escola, fisicamente, ela está aí. O profissional está capacitado para uma certa situação. Então, anos que está se falando de educação inclusiva, mas que, de fato, as escolas públicas ainda não têm todas as condições, todas as ferramentas para dar a educação que esse estudante público-alvo da educação especial e inclusiva tem o direito de ter. Isso dói, nós como educadores falarmos isso. Sem dúvidas, este é um dos grandes entraves que nós temos. A falta de investimentos na inclusão. A inclusão ela está consolidada no Brasil de maneira nenhuma. Nós iniciamos esse debate no início das décadas de 90, na década de 90. Sim. Né? Estamos amadurecendo esse debate, acertamos, erramos, discutimos a existência e o modelo ideal para os que hoje nós chamamos de AES, atendimento educacional especializado, rediscutimos as pestalozes, as APAES, sentamos com as famílias, nos organizamos,
Continuamos acertando e errando, mas estamos caminhando no sentido de que a escola ela seja para todos. Só que nós estamos no momento em que isso é posto em discussão sobre o argumento de que inclusão não funciona. Ora, primeira pergunta que precisa ser feita. Já houve o investimento necessário para que funcione a inclusão? Nós já temos todas as escolas com todo o processo de formação docente, estrutura, políticas para que a inclusão funcione. Nós temos as famílias e a sociedade como um todo, de forma harmônica, compreendendo que aquela escola é também lugar daquele aluno. Nós já estamos livres de toda forma de preconceito na casa deste aluno, no transporte escolar quando ele entra. Nós ainda não percebemos ainda que muita gente reclama que o ônibus está atrasando porque tem um cadeirante que chegou, aí tem que descer a rampa, o motorista tem que parar. Outras vezes, nós não nos deparamos com pessoas que na fila do banco se queixam porque o idoso tem uma dificuldade com as ferramentas digitais de acessar um caixa eletrônico, demora um pouco mais. Será que nós não estamos muito no campo do discurso? E justamente pelas fragilidades, do ponto de vista antropológico e sociológico, do ponto de vista de investimentos financeiros, eu estou falando de dinheiro, de investir. Dinheiro mesmo. Investir realmente para que as escolas... Nós temos escolas que não têm acessibilidade nem arquitetônica ainda. E quais são as acessibilidades? Diversas. Atitudinais, como eu falei para vocês. Sim. A compreensão de que eu tenho uma atitude de inclusão. Então, as barreiras atitudinais, o preconceito, a discriminação, ela acontece. As barreiras físicas, nós temos escolas ainda com escadas para todos os acessos sem rampa. Nós temos banheiros com 60 centímetros da porta. Quantos anos tem a lei de acessibilidade, até das calçadas cidadãs dos municípios, nas cidades, e a gente não consegue colocar em prática uma coisa que é de domínio público, que é necessária a toda a população brasileira. Perfeitamente, as vagas de estacionamento. Então, antes de nós falarmos ou pensarmos, como tem sido argumentado aí, de que a inclusão já teve o seu tempo e mostrou que não funcionou, embora, mesmo assim, hoje nós temos acima, o censo está aí para todos olharem, acima de 90% dos alunos, das pessoas com deficiência dentro da escola. Está da melhor forma? Não, ninguém está dizendo isso. Nós estamos todos, a ciência, os profissionais da educação, no intuito de avançarmos para o processo de qualificação. Mas a pergunta que se faz é, durante esse período, tivemos o investimento adequado? Tivemos os nossos profissionais, o processo de formação deles sendo priorizado? Será que nós, enquanto gestores, eu estou falando eu, profissional, embora quando eu tenho isso, graças a Deus, algumas coisas que eu fiz e que tenho muito orgulho de ter feito, entre as quais a Política Municipal de Educação Inclusiva em São Mateus, onde regulamenta a função dos profissionais da inclusão, do processo de inclusão, do cuidador ao professor de apoio, todos estão, o intérprete de Libras, todos estão dentro da nossa lei aqui municipal de 2015. 2015. Então, essas questões precisam ser pensadas. Sim. Então, esse, para mim, é o grande entrave. O grande entrave está associado ao volume de recursos que se investe, a compreensão de que eu preciso sair do discurso da inclusão e assumir isso como... Na prática. Assumir como filosofia de vida de que eu devo respeitar o outro na sua condição. Eu não estou falando aqui nada de discurso romântico, não. Estou falando de coisas práticas. Como eu falei da vaga de estacionamento, como eu falei da intolerância que as pessoas têm na fila. Nós somos tão intolerantes que outro dia eu peguei no trânsito, eu vi o rapaz buzinando para uma moça que estava dirigindo no carro da autoescola. É óbvio que ela não tem a expertise de sair tão rapidamente, mas nós não toleramos aqueles que não são como nós, aqueles que não têm o nosso desempenho. Sem pensar que o ser humano é muito mais complexo e completo do que uma inteligência lógico-matemática ou uma habilidade de correr. Justamente. Nós somos muito além disso. Então, quando, por exemplo, na própria política, na lei atual, um termo que me incomodou muito,
além do preferencialmente, que a Edna citou com maestria, que está também nessa política, que estava na LDB, está na LDB. O preferencialmente me incomoda muito nessa política, mas tem um outro para mim mais grave. Identificar. Identificar é um termo que beira conceitos nazistas. Quem observar o fascismo e o nazismo perceberá uma visão, e eu não estou aqui dizendo que a política é nazista, não, deixar isso claro. Estou dizendo que interpretações, identificações, são conceitos altamente discutíveis, sobretudo no terceiro milênio em 2020, quando eu abandono a compreensão da pessoa e passo a identificar as suas características. Porque um dos grandes avanços que nós tivemos foi superar o conceito anterior de defeituoso. Não sei se quem é mais antigo ou pelo menos quem lê história sabe que antigamente era pessoa defeituosa. A Bíblia traz termos como manco. Os documentos do Império trazem como coxos, mancos, aleijados. O INSS utiliza o termo inútil, inválido. Olha o que é isso, inválido, não tem valor. Nós fomos superando esses conceitos gradativamente. Chegamos a um conceito da década de 90 de portadores de necessidades especiais. Depois tentamos evoluir para necessidades... Portadores de deficiências depois... portadores de deficiência. E hoje chegamos, ou chegávamos até então, em 2008, pessoa com deficiência. Porque quando eu falo pessoa com deficiência física, pessoa com deficiência neurológica, pessoa com deficiência intelectual, eu coloco a pessoa antes da patologia. Eu enxergo ali o João, o Pedro, o José, a Edna, eu enxergo o sujeito que, por acaso, por circunstância, tem uma característica. E essa característica é uma deficiência física. Isso não a torna menos cidadã do que qualquer um de nós. Isso não a torna uma pessoa desprovida do direito à educação, como todos os outros. E aí eu quero chamar a atenção para uma coisa que para mim é clara. Você não tem banco para pessoas com deficiência, banco para pessoas sem deficiência. Você não tem feiras livres, você não tem shows, você não tem nenhum equipamento público para a pessoa com deficiência e outro para a pessoa sem deficiência. Porque na escola, que é o momento em que eu devo educar a todos, e o processo da inclusão ele é tão brilhante, que ele não educa, ele não forma apenas a pessoa público-alvo da educação especial. Ele forma todos nós, porque eu aprendo a conviver com o princípio da diversidade. E a diversidade é que nos enriquece. E para além do enriquecer, a diversidade ela está associada à sustentação da espécie. Quem lê um pouquinho da teoria da evolução vai compreender que as espécies que sobreviveram a todos os períodos dos glaciais, das grandes mudanças climáticas, de qualquer coisa, não foram as mais fortes. Os dinossauros desapareceram, mas as mais adaptadas. As que compreendem que eu preciso conviver na diversidade. Então, esse é o princípio. Quando eu tenho uma criança, e a família estava entendendo isso, as famílias estão gradativamente entendendo isso. Quem é professor há muito tempo, como eu, desde 92, sabe da resistência da família quando você chegava com um aluno de síndrome de Down dentro de uma sala. Existiam mães que iam até a escola reclamar que aquele menino estava atrapalhando o seu filho a estudar. Hoje as famílias compreendem que este aluno, esta aluna, ajuda inclusive na formação, na compreensão do sujeito enquanto pessoa. Eu me torno uma pessoa melhor quando eu te respeito na sua condição. E nós, ao fazermos uma separação, uma segregação, com esse monte de possibilidades que essa política nova traz, e pior, coloca sobre os ombros da família a decisão. Essa família tem estrutura e conhecimento para definir e optar qual o melhor modelo de educação para o seu filho.
Então, são questões. Aí vai dizer assim, não, mas a escola especial, ela tem equipe multidisciplinar, ela tem laboratórios de informática fantásticos, ela tem salas de estimulação maravilhosas, estimulação essencial, estimulação precoce. Por que a escola comum não pode ter tudo isso? Porque não tem investimento. Porque não há investimentos. Coloque isso na escola comum para que todos tenham acesso. Então, são questões muito sérias. O principal entrave está aí. Isso aí. Zé, quero só cumprimentar aqui, tem as pessoas que estão aqui conosco. Roseline dizendo, ei, saudade de você, meu amigo, você é um exemplo para nós. Ei, Professora Roseline. Ei, Roseline, minha amiga, grande Roseline, que saudade dela. Ela dizendo, Edna, sempre luz na educação, que tema bom, eu agradeci. A Márcia dizendo, garantir na prática a inclusão vem sendo um grande desafio. Essa luta deve ser foi constante. Minha aluna, que maravilha, tá aí também. Coisa boa, né? Roseline está dizendo que a internet está ruim mesmo. A Marlúcia também. A Marlúcia dizendo, me interesso muito por essa temática, parabéns. Sônia Pedrosa, que foi subgerente da Gempro, da Sedu, está aqui conosco, agora também aposentou. Ela está dizendo, infelizmente, a formação dos professores está cada dia mais fragilizada e os professores, quando chegam para atuar na escola, não têm noção do seu papel. Verdade, minha amiga? Depois a gente comenta, Zé, vou continuar lendo. Que nesse processo de inclusão, possamos ver as pessoas com características individuais de aprendizagem. Isso aí, Márcia. A Sônia dizendo, deixa eu pegar aqui, como declara o professor, não há política de Estado com a interferência de políticos, quem deveria atuar frente dos profissionais da educação são cargos comissionados sem know-how para exercer a função. Muito bem. Marluce dizendo, realmente tive alunos com necessidades especiais e foi para mim um desafio. Confesso, não me sinto preparada. Deixa eu ver o que mais. Valéria também está aqui. Marluce, deixa eu ver. Antes da patologia, tem um ser humano, a Valéria colocando. Deixa eu ver o que mais. Aí a gente depois fecha nos comentários. A Sônia Greg mandando um abração para você. A Márcia, parabéns, José e Edna. Apoio educacional da Sony Viviane. Sony. Amanda Lives, Zé Roberto. Muito bem. Zé, quer comentar tudo isso aí que eu li? Eu acho interessante você fazer um comentário, né? Eu quero comentar principalmente assim, um momento como esse, como é emocionante você reencontrar tantas pessoas que fizeram e fazem parte da sua trajetória. Você falava da Sônia, né? Da Sônia Greg, que foi minha colega no curso de Educação Física, mas tantas pessoas que passaram e estão passando junto comigo todo esse processo de formação. Sim. Tive aí como a Roseline, minha grande parceira de gestão no processo de merenda escolar, que é uma ferramenta muito importante dentro do processo de escolarização num país como o nosso, e que nós recebemos, nos tornamos referência no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo para todo o Espírito Santo, e eu consegui palestrar sobre esse modelo para 16 municípios, inclusive 5 fora do Espírito Santo. Justamente por compreender que a inclusão social, como a inclusão das pessoas público-alvo da educação especial, tem que ser a prioridade do gestor. Né? A Sony, que foi minha aluna, tão interessante ver como todos estão envolvidos nesse processo. A Adriana Guzmão, que realmente também colega lá. Adriana Guzmão está dizendo que seu som está baixo. Eu estou te ouvindo bem, eu não sei, eu estou te ouvindo bem, mas diz ela que o som está baixo. Deve ser coisa da internet. Né? Mas aí nós estamos, evidentemente, nós estamos no momento em que é necessário, mas é fundamental, por assim dizer, que nós nos atentemos às mudanças que estão acontecendo no nosso país. E mudança é sempre coisa boa, nem sempre. Ela pode representar um retrocesso. E aquela máxima de que às vezes dá um passo para trás para dar 2 para frente, ocorre em raríssimas situações. Não é nesta que nós teremos
essa máxima do Lênin, não. Aqui nós estamos dando um passo para trás que nos colocará 30 anos no debate. Zé, a gente está para terminar. Faltam 23 segundinhos. Ah, ok. Ai, é assim uma pena. Eu queria que você fizesse suas considerações finais. A medida caiu, tchau. Tá, vai ser tipo isso, né? Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer os que estiveram conosco. Pedir desculpas aí pela internet, né? Mas, enfim, agradecer a oportunidade, dizer que eu estou sempre à disposição para discutir